Aqui vamos ver algumas dicas, né? Um exemplo sobre como escrever um parágrafo. Só vou mostrar como escrever um parágrafo de TCC, tá? Lembrando que é muito importante partirmos de uma estrutura, como mencionei anteriormente, um esqueleto, né? Uma espinha dorsal que é o sumário, que não pode ser necessariamente ou não deve ser o definitivo, né? Mas é um ponto de referência. Isso é muito importante. Sem isso, não se pode começar a escrever. Tá? Então, como escrever? Para escrever precisamos de palavras, de muitas palavras. No caso de TCC, as palavras técnicas são muito importantes, são fundamentais. Também precisamos de palavras de conectividade, né? Ou de conexão também, alguns autores chamam elas dessas duas formas. Um conjunto de palavras formam frases ou orações, que quando organizadas corretamente, formam parágrafos. Frases organizadas coerentemente formam parágrafos. Parágrafos são a chave de escrita de um TCC. É uma coisa tão simples, né? Mas os parágrafos são os tijolos do seu TCC. Os tijolos que vão construir paredes, que são o quê? Os teus capítulos. E as paredes formam uma casa, que é o quê? O teu TCC. Olha o ponto-chave desse assunto. Parágrafo é o tijolo. Então, se eu aprender a escrever parágrafos, eu estou em condições de poder escrever bem um TCC? Sim. É ali que está o grande segredo. Aprenda a escrever parágrafos. Parágrafo é a chave. Bom, vamos passar para o próximo. Comece escrevendo parágrafos. Cada parágrafo do seu texto deve abordar uma única ideia. Isso significa que quando for falar sobre outra ideia, escreva outro parágrafo. O principal objetivo de um parágrafo, além de comunicar uma ideia, é fazer que o leitor queira ler o parágrafo seguinte. Para isso, o texto precisa ter conexão entre os parágrafos, ou seja, precisa usar os conectivos, como por exemplo, por outro lado, além disso, entretanto, consequentemente, no entanto, porém, etc. Parágrafos curtos facilitam a leitura. Parágrafos pequenos cumprem a sua função, mostram uma ideia e levam o leitor para o parágrafo seguinte. Dessa forma, a leitura não fica cansativa. Então, repetindo, a chave é aprender a escrever parágrafos. O tamanho adequado de um parágrafo deve ser de 4 a 5 linhas, com no máximo, presta atenção, 3 frases. Alguns especialistas na área sugerem que as frases devem ter no máximo 20 palavras cada uma. Mas eu não vou pedir para vocês terem essa rigorosidade, não. Estão começando e não é justo fazer isso. Mas sim, 4, 5 linhas e 3 frases. Tá? Nunca ultrapasse 7 linhas num parágrafo. Tá? Porque, geralmente, quando está escrevendo um parágrafo muito grande, não é uma ideia que está sendo abordada, senão já mais de uma, 2. E se você vai falar de outra ideia, escreva outro parágrafo. O mais importante ao escrever um parágrafo é que não deve se esquecer que cada parágrafo deve defender apenas uma única ideia. Então, se usar muitas linhas para defender uma única ideia, essa ideia não terá clareza e objetividade. Nesse caso, reduza seus parágrafos retirando as palavras que tenham finalidade apenas estética. Em outras palavras, corte palavras. Lembre de uma coisa muito importante quando for escrever seu TCC. Os parágrafos têm que acomodar citações. E essas citações são acomodadas na forma de chamadas. Chamadas são aqueles parênteses que têm o nome de um autor, de um trabalho, ponto e vírgula e o ano. Ou seja, as chamadas são as fontes bibliográficas de onde o aluno tirou aquela ideia ou das frases que usou para sustentar a ideia do parágrafo. Um aspecto muito comum na escrita de TCC é o aluno colocar chamadas que são as fontes bibliográficas entre parênteses como enfeite, como já tinha mencionado anteriormente. Agora, nem todos os parágrafos devem ter chamadas, que são as fontes bibliográficas. Muitos parágrafos serão totalmente autorais, ou seja, de autoria do aluno.
Como, por exemplo, né, quando você começa a descrever uma figura. Quando você descreve uma figura, você fala da tendência da curva, das variáveis que estão sendo relacionadas, se apresenta o máximo, se com o aumento de uma variável cai a tendência ou aumenta a tendência. Tá? Isso é totalmente autoral. Ou quando você está explicando como foi feito um experimento, ou explicando os valores de uma tabela que você obteve, que são seus próprios resultados. Isso é puramente autoral. Mas tem uma pergunta que precisa ser respondida. Como escrever os parágrafos do TCC, afinal de contas? Primeira coisa a fazer é separando as citações que vai usar. Lembre que o aluno precisa de uma estrutura inicial. Já disse isso. A primeira coisa é a estrutura inicial, o sumário. Depois deve preencher cada tópico, ou também chamada de subseção. Quando estiver preenchendo os tópicos, precisará das fichas e anotações que fez durante a etapa de fechamento. Obrigatório. Se as fichas estiverem bem organizadas e com informações bem selecionadas, tenha certeza que terão um turbilhão de ideias e coisas que virão na sua cabeça para escrever. Nesse momento, pare e pense em como listar cada uma dessas ideias. Cada ideia depois será um parágrafo que você irá escrever sobre esse tópico. Mas é só isso. Ou seja, se tiver 4 ideias e conseguir escrever 4 parágrafos, já teria acabado com esse tópico? Claro que não. Os parágrafos devem ter um fio condutor, ser coerentes entre eles, claros, objetivos. Nessa hora, a revisão feita pelo próprio autor é fundamental. Não se preocupe se seus primeiros parágrafos ficarem com até 10 linhas, porque veja bem, você vai ter uma ideia depois de ler essas fichas e começa a escrever muito. É comum, é normal. Depois, quando você fizer a revisão, aí vem naquela etapa cortar palavras, cortar repetições. Essa é a parte mais importante. Trocar a palavra ou a frase com uma muito mais precisa, melhor. Esse que é o passo da revisão. Quando se trata de redação de TCC, a parte que serve como um treinamento é a escrita da fundamentação teórica. Pois nesse capítulo, nada é autoral. Tudo veio de alguma fonte bibliográfica. O aluno deve organizar muita informação em um conjunto de ideias bem concatenadas. Esta seria, por exemplo, uma estrutura para um exemplo que eu dei na aula de fichamento. Eu vou utilizar um dos tópicos aqui para mostrar um exemplo de escrita de um parágrafo, utilizando o fichamento, para mais ou menos vocês terem uma ideia como que se faz a escrita de um parágrafo. Como eu disse, o aluno, a primeira coisa que tem que aprender a fazer na hora da escrita é aprender a escrever parágrafos. Porque parágrafos são os tijolos do seu TCC, das paredes do seu TCC, que são os capítulos, e cujo conjunto de paredes formam a casa chamada TCC.